Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Gian Ruschel, o Prof. Giano. Esse podcast tem fins pedagógicos e visa democratizar o conhecimento curricular de filosofia, principalmente nesse ano tão complicado em que muitos não tiveram acesso, então, a esse conteúdo. Já aproveita e me segue nas minhas redes sociais, Instagram, @prof, com F mudo, _ Giano, com 2 N's, e no YouTube, então, prof.giano. Lá estarei postando todos esses conteúdos, materiais, enfim, algo que possa interessá-los na área da história e da filosofia. Falaremos da ética moderna. O último podcast trabalhou a ética na perspectiva da antiguidade e esse trabalhará na perspectiva da modernidade, o que é um tanto quanto diferente. Falaremos tanto da deontologia, que é a ética kantiana, quanto do utilitarismo. Então, os dois grandes itens, os dois grandes tópicos desse podcast é deontologia, ética kantiana e utilitarismo. A ética moderna, no geral, antes de nos aprofundarmos em deontologia ou utilitarismo, precisa ser contextualizada, sendo que 3 pontos são importantíssimos para essa ética. O primeiro ponto, razão autônoma. O segundo ponto, universalidade. E o terceiro deles, bem comum. Razão autônoma tem muito a ver com o pensar do sujeito, o sujeito que pensa por si só, que utiliza sua razão de forma autônoma. Isso vai ser base, por exemplo, para a ética kantiana. Universalidade, tanto na ética quanto na política, é muito importante para a modernidade. A universalidade é uma ideia, uma tendência que aparece tanto na deontologia quanto no utilitarismo. E o bem comum, então, passa a ser um objetivo. Se visa na ética moderna, então, achar, encontrar, delimitar princípios morais que atinjam o bem comum. Então, a ética moderna, ela reflete sobre a moralidade, buscando princípios, buscando uma base moral que atinge o bem comum, a felicidade coletiva, a convivência de todos. Deontologia. Deontologia é a ética de Kant. Muitas questões vão trazer, então, a deontologia sendo o nome da ética kantiana. Você vai precisar saber, então, que deontologia é a ética do senhor Immanuel Kant. Deontologia é a ética do dever. Quando falarem em deontologia, estão falando da ética que tem como base o dever. Para Kant, uma boa ação é aquela que o sujeito age sempre segundo o dever. Dever é a palavra, foque em dever. Dever, então, tem uma relação muito grande com a intenção, a intencionalidade de quem faz e também a boa vontade por trás daquilo que é feito. Portanto, se você fizer uma ação boa, achando que vai lucrar com isso, tentando ter um lucro pessoal, ela não é de fato considerada uma ação boa, ela não é conforme o dever, ela é conforme alguma recompensa. Assim, Kant criticou, por exemplo, a ética do cristianismo, uma ética que, segundo ele, se baseava em troca, em barganha. O sujeito, o bom cristão, ele faz a boa ação baseando-se naquilo que ele vai ter de recompensa, ou seja, o paraíso, e também para evitar algo ruim pós sua morte. Então, nesse sentido, não seria uma ética segundo o dever, e sim segundo os resultados. Kant buscou o elemento que seria fundamento da moral humana, e dessa busca ele não encontrou esse elemento nos dogmas, por exemplo, naquilo que a igreja mandava, ou também em nenhuma força que viesse de fora do ser humano, como Aristóteles dizia que vinha, por exemplo, da natureza. Kant vai dizer que o que é fundamento da moral humana está interiorizado, está dentro de nós. Esse elemento é a própria razão autônoma. Então, o que define a moral humana é algo interiorizado dentro de nós. A ética, então, segundo essa razão, ela é orientada por 2 polos, 2 forças, 2 razões, por exemplo. E finalmente, chegando no termo que eu quero, 2 imperativos. Imperativos tipo ordens, né? A nossa razão nos orienta, nos dá ordem, nos manda agir assim ou assado.
Então há um imperativo que Kant considera o imperativo correto para a moralidade e o outro que não é o mais correto não. A maioria das ações, segundo Kant, são ações condicionais. Ações que a gente faz visando alguma outra coisa. Quando estudamos pensando em passar numa prova, quando estudamos pensando ir bem no Enem para conseguir uma boa classificação, estamos fazendo uma ação condicional, ou seja, uma ação que eu faço algo para obter outro algo. Isso seria um imperativo hipotético que nos orienta a agir. A maioria das nossas ações, então, em vida, são baseadas no imperativo hipotético. Mas há também aquelas ações que valem por si só, que são, por isso mesmo, excelentes. Elas não são ações em função de algo, não são ações que a gente faz para conseguir outra coisa. A gente faz elas por elas mesmas. Essas ações, por serem excelentes, são aquelas que são motivadas, então, pelo imperativo categórico. E claro que na nossa vida, poucas ações são movidas pelo imperativo categórico. Agora, na moral, quando estamos falando de ética e de moral, não deveríamos nos basear, segundo Kant, pelo imperativo hipotético, e sim pelo imperativo categórico. Esse é o correto. A ação moral nunca deve ser em função de algo, ela deve valer por si só, ela deve ser segundo o dever. A máxima, então, que regeria o imperativo categórico, muito importante agora, é aquela que diz o seguinte: age somente segundo uma máxima que possas querer que ao mesmo tempo se torne lei universal. O que significa isso? Você deve agir sempre se baseando em princípios que você possa imaginar que seriam bons princípios para todas as ações, sempre pensando na universalidade, no todo. Se o princípio que te orienta a agir nesse momento, se a máxima que você está levando em consideração seria bom só para você nesse momento por um lucro particular, então ela não é uma máxima universal. Você não deve agir daquela forma. Ainda Kant diz que, se você não puder contar como fez algo porque aquilo te envergonha, não faça, porque os motivos que te trazem vergonha são os mesmos motivos que servem para dizer que você não deve fazer. Bom, cabe dizer ainda que para Kant, o foco então não é a consequência ou o resultado final, e sim a ação em si, movida pela boa motivação. Pela uma motivação boa, pela uma intencionalidade boa, é a ação que vale. Utilitarismo. O utilitarismo, ou ainda chamado de consequencialismo, já entregando um pouco a rapadura, entregando um pouco da sua explicação, é desenvolvido por economistas e, portanto, marcado por um pensamento pragmático desses economistas. No pensamento utilitarista, temos um cunho matemático, frio e calculista. Por que eu trago a palavra calculista? Porque há uma análise, há um cálculo, sempre pragmático, sobre a relação que existe entre a ação que vai ser desempenhada e os possíveis resultados dessas ações. No utilitarismo, levamos em consideração todos os prós e os contras, os possíveis prós e os possíveis contras que serão resultados dessa ação, sempre buscando, sempre focando, sempre dando primazia aos resultados possíveis dessa ação. Busca-se então sempre o resultado positivo ou um saldo positivo. No utilitarismo, a boa ação é aquela que tende a promover sempre o maior bem possível, sempre a maior felicidade possível. E dessa forma, também, consequentemente, a ação que tende a evitar o maior sofrimento possível, diminuir o sofrimento, diminuir a dor e diminuir as consequências negativas. Nesse cálculo, todos os indivíduos envolvidos devem ser considerados nessa balança, e todos eles devem ser vistos como iguais, sem nenhum privilégio. Um exemplo de um cálculo utilitarista é apresentado pelo dilema do bonde, um dilema ético um tanto quanto conhecido, que pode ser encontrado também como dilema do trem
ou ainda com algumas variações no dilema do super-herói. O dilema do trem ou do bonde, então, faz imaginarmos o seguinte cenário. Há um trilho de trem em que um trem está andando e ele não pode frear. Lá na sua frente existem 5 pessoas amarradas. O trem, de qualquer forma, irá passar por cima dessas 5 pessoas. A única possibilidade que há em suas mãos é de ativar uma alavanca, que faria com que o trem fosse para o outro lado, ou seja, há um desvio para fazer. Se você agir, você agirá pensando em salvar 5 pessoas, mas ao mesmo tempo, do outro lado, há uma pessoa que não iria morrer sem a sua ação. Se você não se metesse, se você não deliberasse, se você não participasse, 5 pessoas iriam morrer de qualquer forma sem a sua participação. Com a sua participação, ou seja, pelas suas mãos, pela sua ação, uma pessoa irá morrer. Então, dessa forma, você estaria matando a uma pessoa, mas estaria matando uma pessoa para salvar 5. No cálculo utilitarista, não levamos em consideração quem são as 5 pessoas, quem é a uma pessoa do outro lado. Se uma pessoa que estiver do outro lado seria um familiar seu, e as 5 pessoas desconhecidas, mesmo assim, você deveria, então, por uma lógica matemática, agir salvando 5 pessoas e matando a outra pessoa do outro caminho. É óbvio que na prática também, como nenhum outro tipo de moral, nenhum outro sistema de moral poderíamos ter como uma receita pronta para a vida em sociedade, o utilitarismo também tem seus problemas na prática. Esse foi o utilitarismo, ou ainda consequencialismo, que sempre foca então numa consequência. Se pudermos comparar o utilitarismo com a deontologia kantiana, poderíamos dizer que os fins justificam os meios do utilitarismo, enquanto para Kant, na deontologia, os fins não justificam os meios. Essa seria uma forma de contextualizar esses dois tópicos trabalhados até aqui, ética deontológica e ética utilitarista. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um like lá no meu vídeo, no canal, me segue nas minhas redes e continua acompanhando. Valeu!